Deus, mais uma vez, uma pequena prece. Bondoso Pai, ao abrir o Teu Santo Livro, que o Teu Santo Espírito seja o nosso grande ensinador aqui nessa noite. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Abra aí no livro de Salmo 24. O Salmo 24, ele é dividido em duas partes. Nós não vamos hoje estudar sobre o Salmo 24. Nós vamos ver um verso do Salmo 24, e esse verso ele deve ter um sentido todo especial para nós. Né? Então é Salmo 24, ele fala da entronização de Cristo e ele fala de quem vai permanecer no santo monte do Senhor. Então o salmista ele vai expressar para nós o seguinte: no verso 5, depois que o salmista fala daquele que vai permanecer no monte do Senhor, esse fala assim, fala da limpeza de alma, limpeza de mãos, pureza de coração. E aí no verso 5 ele diz: esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Agora, o que nós queremos aqui é grifar em nossa memória nessa noite é o verso 6. Tal é a geração dos que buscam, e é interessante que há uma ênfase no buscar, novamente repete, dos que buscam a face do Deus Jacó. Então o salmista fala de uma geração que busca a face do Deus Jacó. Isto não se cumpriu no Antigo Testamento. Não se cumpriu nos dias de Jesus. Não se cumpriu na era apostólica. Não se cumpriu na era da Reforma. Não se cumpriu isto na época de 1844. Isso é uma profecia para nós. A grande pergunta de Deus nessa noite é: você faz ou quer fazer parte de uma geração que busca a face do Deus de Jacó? Eu quero. Tá? Então Deus está falando de uma geração, de um povo. E fala que a característica desse povo é buscar a face do Deus de Jacó. Quando nós olhamos a questão de Jacó, e aí nós temos agora que memorizar alguma coisa de Jacó. O capítulo 32 do livro de Gênesis, ele vai falar sobre Jacó. E aí nós temos já bem definido em nossa teologia, em nosso ensinamento, vocês já estudaram sobre isso, né? Que nós temos o tempo de angústia, que é um tempo que ele vamos dizer, tipificado na história de Jacó. E até temos na nossa maneira de mentalizar o tempo da angústia, Jacó. Então, Jacó representa também o povo de Deus, o momento final. Só que quando fala do tempo de angústia de Jacó, que é um tempo que acontece depois do fechamento da porta-graça, nós temos que mentalizar também um pequeno tempo de angústia, não é assim? Na nossa teologia? Tá? E esse pequeno tempo de angústia também está inserido em Jacó. Então Jacó, ele tem coisas para nos ensinar no pequeno tempo de angústia, e Jacó, ele tem também coisas para nos ensinar no grande tempo de angústia, ou seja, no momento em que a porta da graça se fecha. Nessa noite nós queremos idealizar e retratar aqui algumas coisas referentes a Jacó, naquilo que se refere ao tempo da angústia de Jacó, ou o pequeno tempo da angústia de Jacó, o pequeno tempo de angústia que sobrevirá ao povo de Deus. E quando se fala desse tempo de angústia, em algum momento que nós já estudamos, este é o tempo em que está inserido o decreto dominical. Segunda coisa.
é o tempo que nós temos relativo ao juízo dos vivos, ou juízo que cabe a nós como igreja, como povo de Deus. E nós temos então, após o pequeno tempo de angústia de Jacó, um momento glorioso do derramamento do Espírito Santo. Então, o pequeno tempo de angústia de Jacó começa com o decreto dominical e ele termina com o derramamento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na chuva serôdia. E aí, a partir desse momento, não tem angústia no tempo do derramamento do Espírito Santo. Fecha-se a porta da graça. Aí Deus permite que os seus filhos novamente sejam imersos num batismo de sofrimento. Não é isso? Então, essa é essa visão do fim. Então, um pequeno tempo de angústia termina com a chuva serôdia, porque na chuva serôdia não tem angústia para o povo de Deus, tá? Depois Deus, então, assim que o Evangelho é pregado e a porta da graça se fecha, aí sim, novamente Deus imerge o seu povo a um batismo de sofrimento, de angústia, e uma angústia como nunca houve. Tendo essa visão, irmãos, vamos retratar aqui alguns detalhes da história de Jacó no capítulo 32. Quando nós olhamos o capítulo 32, é o capítulo em que Jacó ele está voltando da casa do seu sogro, regressando em direção agora à terra dos seus pais. E aí vejam bem que ele está pronto agora, ou na expectativa, quando eu digo pronto, na expectativa de encontrar com o seu irmão Esaú, depois de um período de, se não me falha a memória, 20 anos de ausência do seu irmão. Tá? A última coisa que Jacó ele teve notícia do seu irmão foi quando a sua mãe chegou para ele e disse: olha, foge, vai para a terra de Labão, porque o teu irmão quer te matar. Tá? Então ele sai de casa com um decreto de morte. E agora ele está retornando. Nesse retorno que ele está agora para encontrar com Esaú, veja bem, no verso 3. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Veja que ele se coloca numa posição de servo, quando ele se refere a Esaú como o seu senhor. E aí vejam bem, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Tá? Então agora ele faz uma descrição de duas coisas, do que ele tem e do que ele é. E ele está dizendo, isso profecia, a patriarca profeta vai apresentar isso para nós, que ele está mostrando uma credencial de que ele não é um andarilho, que ele passou um tempo com o sogro, ele tem família, e ele tem reputação, e ele tem bens. E ele espera com isto sensibilizar o seu irmão. Quando nós olhamos adiante, e é bom a gente termos esse conceito que ele coloca aqui, né? Lograr, ou seja, né? Ele quer alcançar misericórdia na presença do seu irmão. Tá? Diante do seu pecado, ele espera alcançar, vamos dizer assim, misericórdia. Diz que voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele veio de caminho para te encontrar contigo, e 400 homens com ele. Foi notícia, olha. Tá? E aí vejam bem o que vai acontecer. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu dois bandos, o povo que estava com ele, os rebanhos, os bois, os camelos,
pois disse, se vier Esaú a um bando e ferir o outro bando escapará. Ele vai orar a Deus, vai lembrar a Deus das promessas que Deus faz, da aliança que Deus faz com ele, e fez também com Abraão, e fez com Isaac, está fazendo com ele também, para que ele possa ser, vamos dizer assim, aquele que vai ser um pai ou um patriarca da grande descendência que Deus tinha para com eles, como a areia do mar. O que nós queremos aqui agora é no verso 13. Observe o verso 13 aqui, tá? E tendo passado aquela noite, separou tudo que tinha, um presente para o seu irmão Esaú. Primeiramente, ele quer conquistar, vamos dizer assim, a misericórdia do seu irmão, mostrando o que ele é e o que ele tem. Segunda coisa, ele quer apresentar para o seu irmão um presente. Essa palavra presente aqui é a mesma palavra que está no livro de Gênesis capítulo 4, quando diz lá que Caim, ele apresentou uma oferta ao Senhor, fruto do seu trabalho, e Deus não aceitou. Então, do mesmo jeito, a história de Jacó, ele quer apresentar uma oferta ao seu irmão, na tentativa de que esta oferta iria abrandar o coração de seu irmão. Interessante que na história dele, diz que ele vai dividir os seus bens em 3 partes. Ele vai colocar os seus servos. Estão lembrados da história? Vamos, vocês querem ver? Então é o seguinte, tá? O verso 16. Entregou às mãos dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele vem mesmo vindo atrás de nós. Então, quando Esaú encontrasse ali aqueles servos, a primeira coisa que Esaú iria ver com os servos era o quê? Presente. Tá? 3 grupos. Se Esaú avançasse um pouquinho mais, tinha mais um presente. Se avançasse um pouquinho mais, outro presente. Tá? E aí veja aqui no verso 20, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Irmãos, nós temos alguns conceitos de juízo aqui, tá? Embutidos aqui nessa história. Alcançar misericórdia do nosso Deus, ofertar alguma coisa para alcançar misericórdia. Isso é um conceito pagão, que começou com Adão e Eva, quando eles tentaram esconder através das folhas de figueira e começaram a esconder através das árvores, tá? Procurando uma solução humana para resolver diante da presença do Senhor. Então, esses conceitos aqui, Deus escolheu essa história para que nós entendêssemos esse momento final do juízo investigativo. Juízo investigativo Jesus ele entra para fazer um trabalho a favor de nós. Unicamente a favor de nós. E o que nós precisamos ter em mente do juízo investigativo? Alcançar a misericórdia do Senhor. Interessante que quando o Antigo Testamento trabalha no ritual do santuário, então começava
a aceitação de um substituto através de um animal que era morto no lugar do pecador. E quando nós adentramos o santuário, no momento final do santuário, no lugar santíssimo, ali no que é na tipologia do juízo investigativo, ali está também que ainda o povo, eles, vamos dizer assim, exercia fé no sangue expiatório, ainda que no Antigo Testamento era de uma forma simbólica. Nós somos de um fato real, onde nós temos o nosso sumo sacerdote fazendo intercessão por nós. E ali nós comparecemos diante da presença do Senhor. Como, pastor? Através dos nossos atos, dos nossos relatórios, numa exatidão está a nossa vida e o nosso caráter perante Deus. E que nós esperamos? Alcançar a misericórdia. Em algum momento nós somos tentados a ver que Deus vai olhar para alguma coisa boa que nós fazemos e Ele vai exercer misericórdia por aquilo que nós fazemos de bom, por aquilo que nós queremos ofertar a Deus. O ritual do santuário, o justificativo, nos ensina que a graça do perdão, que começa no pátio e termina no Santíssimo, é unicamente pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Pelo sangue expiatório que foi derramado na cruz do Calvário, e que no santuário celestial, vamos dizer assim, a história do Calvário, o evento do Calvário, a cruz, a morte de Cristo, veja bem, o santuário, como diz a irmã White, imortalizou o santuário. Vamos falar um pouquinho sobre o santuário amanhã também. Esta, então, irmãos, é a história de Jacó dentro da visão do juízo investigativo. Dentro da visão ainda, ele vai lutar com Deus. E vocês conhecem muito a história de Jacó, tá? E aí vejam bem, e ele vendo que ele não podia fazer nada para conquistar o seu irmão, o coração do seu irmão sensibilizado para que pudesse perdoá-lo, ele vai ter agora o seu encontro com Deus. Então, a história começa Jacó se preparando para encontrar com seu irmão. E por um momento o livro de Gênesis ele tem esse espaço para mostrar a busca de Jacó, a busca do Deus de Jacó. Então, quando nós olhamos essa história de Jacó, e ali nós vemos uma luta, e vocês já conhecem essa história, vamos partir do verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. E Jacó está lutando com quem? Jesus. Um anjo. E esse anjo é quem? Cristo. Tá? Então ali é uma luta. E aí vejam bem, e ele então agora pede para, vamos dizer assim, né? O anjo vai pedir, Jesus vai pedir, olha, deixa eu ir embora. E aí Jacó vai responder: não te deixarei ir se não me abençoares. Ele está buscando uma bênção. E aí vejam bem, perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui vocês já sabem que tem um contexto aqui dos 144 mil, tá? Os 144 mil é o Israel. E diz assim o texto o seguinte: tomou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Então, por um momento, até onde o mortal podia suportar, até onde Deus permitiu, Jacó viu a Deus
face a face. Ele diz: e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então Jacó saiu do val de Jaboque, naquela experiência com Deus, naquela busca de Deus, com um novo nome, mancando, mas com uma bênção. Esta bênção era, ele buscava a certeza do perdão de Deus. Quando Jacó tem a sua queda em relação à sua mentira, o seu engano, e ele sai, o primeiro lugar que ele para em Betel, ele tem a visão da casa de Deus, ele tem a visão do santuário, ele tem a visão de uma escada, ele tem uma visão de anjos subindo e descendo, e aí vejam bem, a irmã White diz que naquele momento Jacó, ele experimentou um novo nascimento. A história de Jacó não é uma história de conversão. É uma história de um desfecho de alguém que luta com Deus, e além dele lutar com Deus em relação à certeza do perdão de Deus, também o Espírito aponta para nós que Jacó, ele orou por uma transformação de caráter. Então ele buscou ali, tá? E se nós fizermos aqui um estudo dentro da visão do Espírito, tá? Nós vamos ver ali que ele sai ali, vamos dizer assim, não como Jacó, ele sai ali como Israel. Passou a sua vida de engano. Aquele homem de um falso douro já não existe mais. Ali sai um homem transformado pela graça de Deus. Mas na nossa visão aqui, irmãos, dentro do nosso texto inicial lá de Salmo, o que diz lá? Uma geração que busca a face do Deus Jacó. E Jacó está dizendo aqui que ele vê a Deus face a face. E aí vejam bem, aí nós temos o que? Agora o livro de Gênesis vai fazer essa pausa para mostrar a busca acentuada, a persistência na busca de Deus, na comunhão com Deus. Então Jacó agora, ele, Senhor, não vou te deixar enquanto não me abençoares. E no final ele diz, olha, eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. E aí nós vamos agora ao capítulo 33, na nossa parte final. E aí vai voltar agora ao encontro dele com o irmão. Tá? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, as suas duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou a terra, quantas vezes? 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Então agora ele não ficou na retaguarda, ele se colocou na dianteira, ele não ficou apresentando o histórico da sua vida, o que ele tem, o que ele é, o que ele fazia, o que ele fez de bom para Deus, tá? Ele não colocou o presente na frente, agora ele se coloca diante do seu irmão. E diz o texto bíblico que ele prostrou, tá? 7 vezes. 7, tá? E 7, quando nós olhamos o 7, é o número da perfeição. Quando nós olhamos o 7 no Apocalipse, é a plenitude. A irmã diz que é a plenitude, e ao longo da palavra é a perfeição. Quando Naamã, ele vai agora receber a incumbência de Deus, através do profeta, que deveria mergulhar ali no Rio Jordão 7 vezes, né? E ali estava Deus quebrando o orgulho de Naamã. Aqui Jacó, ele está ao encontro do seu irmão, prostrando-se em terra 7 vezes. A perfeição da humilhação. A glória de Jacó aqui está no pó da terra. A suficiência de Jacó aqui está no pó da terra. E a irmã White diz que a justificação pela fé é lançar a glória do homem no pó da terra e fazer pelo homem aquilo que não pode fazer por si mesmo.
uma dependência total da graça salvífica de Deus. E por um momento, irmãos, a história de Jacó aqui está mostrando, não é que Esaú é um tipo de Cristo, mas mostrando através da história de Esaú que retrata como é a compaixão de Deus. E quando ele chega ali então, em relação a Esaú, e aqui que nós vamos terminar nessa noite, isso aqui para mim é uma das partes que mais meu coração vibrou, né? E aí vejam bem que o verso 4. Então, aliás, perdão, 33. 4, isso mesmo. Tá, é o 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Bom, depois de 20 anos, tá? Sem ver o outro, né? E aí veja bem, o texto diz que Jacó, ele se aproxima de Deus prostrando 7 vezes. E que de maneira que Esaú se aproximou dele? Olha o texto bíblico, tá? Então veja bem, então Esaú correu ao seu encontro. O pai do filho pródigo fez isso, né? Isso, o pródigo está aqui, entendeu? A história do filho pródigo aqui, tá? E aí é o seguinte, e foi um abraço, tá? E aí eu não sei, né? Eu queria retratar um abraço, sim, na minha vida, que abraço foi o mais forte da minha vida, né? Foi quando eu acho que minha filha foi pro Peru, ficou lá uns 4 meses, né? E quando eu vi minha filha no aeroporto, né? E parecia que eu perdi a noção, assim, do que é a realidade, né? Foi aquela coisa assim, né? Minha filha, assim, nunca tinha ficado 4 meses da minha filha lá no aeroporto. Tá, eu vi assim, Então foi aquele abraço assim, irmãos, né? Então, irmãos, vejam bem. Imagina um momento final da história do juízo investigativo. Quando Deus, Cristo ali, no momento ali do juízo investigativo, Cristo apresentar o seu sangue, apresentar a sua intercessão em favor de todos aqueles que humilharam a sua alma. Eu fico olhando, a Bíblia diz que alegria no céu por um pecador que se arrepende. O céu louva a Deus, engrandece o nome de Deus. O universo ali no céu louva a Deus quando um pecador se arrepende. Agora imagine o momento final do juízo investigativo, né? Que agora é o povo de Deus em juízo, né? Os vivos em juízos, e Deus então, ele, vamos dizer assim, né? Ele se alegra por aqueles que humilham a sua alma e reconhecem a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua pecaminosidade e a impossibilidade de alcançar a salvação, confiando, depositando uma inteira confiança à graça de Deus para alcançar a misericórdia. E aí vejam bem, irmãos, e aqui para mim está ao lado, além desse abraço, desse beijo, desse choro, tá? Vamos dizer assim, em algum momento, veja bem, a palavra de Deus diz que se nós aproximarmos de Deus, tá? Tiago vai falar sobre isso, Ele virá a nós. E Ele virá como? Com misericórdia, com graça. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus espera aqui de nós, é um quebrantamento de coração. Tá? E nós nem podemos efetuar esse quebrantamento se não for pela presença do Santo Espírito de Deus operando em nossa alma. Então aquele filho, vamos dizer assim, aquele filho pródigo que ela mencionou aí, ou também a história do publicano, que ele batia no peito: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. E quando esse grito, irmãos, ele é gerado na alma pelo poder do Espírito Santo, operando ali a convicção do pecado e da incapacidade da salvação, Deus age em favor do homem. Deus não despreza um coração quebrantado. Amém. E aí vejam bem a história, tá? E aí vejam bem que nós olhamos que no verso 4, verso 5, quinto verso: daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos, e disse: quem estão eles contigo? Respondeu-lhe Jacó:
os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegou também Lia e seus filhos se prostraram. E por último chegou José e Raquel se prostraram. Aí pergunta agora Esaú. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê, para alcançar misericórdia na tua presença. Na presença do meu Senhor. Essas coisas é para alcançar. Tudo que ele tinha de bom, ele esperava que sensibilizasse o coração do seu irmão Esaú. E aí vejam bem o que vai acontecer. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente. Irmão, se fosse o Jacó anterior, ele escondeu os presentes. Já alcancei o meu irmão, já alcancei a compaixão do meu irmão. Ele é enganador. Ele dá uma oferta para Deus, depois ele desiste da oferta. Ele, não, né? Assim é Jacó. Ele dá uma vaca, como diz a história, que deu 2 crias, né? 2 bezerros, e aí uma do Senhor. E aí um dia morre um. Quem é o do Senhor? Morreu. Assim é Jacó. Entendeu? E aí veja bem, mas Jacó passou pela experiência de um encontro com Deus, pedindo transformação de caráter, ele pedindo misericórdia de Deus, ele pedindo a certeza do perdão de Deus, e ele chega perante Deus com humilhação da alma. Então vejam bem o verso seguinte. Mas Jacó insistiu: não recuse, se eu quero mercê de ti, peço que aceite meu presente, porquanto vi o quê? O teu rosto, como se tivesse contemplado o quê? O semblante de Deus, a face de Deus. Tá? Então Deus deixou essa história, tá? Através de Esaú, para mostrar o semblante de Deus quando Deus perdoa. Quando Deus não olhou o passado. E no juízo investigativo, quando Deus vai cumprir a totalidade da promessa que Ele fez, de que Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados. Amém. Isso é o cancelamento de pecados. A face de Deus. A Bíblia fala de uma outra vez que Deus ficou alegre, que Deus faz, ele fica alegre? Isaías 53. Ali fala do servo sofredor, né? Interessante, tá? Tem um texto que fala de uma alegria de Deus, irmão, tá? Ainda que está tipificado também. Veja só esse verso aqui para nós terminar. No livro de Provérbios, no capítulo 16, Provérbios capítulo 16, no verso 15, o semblante alegre do rei significa vida. E a sua benevolência é como o quê? A nuvem que traz chuva servente. Existem 2 coisas que elas estão intimamente ligadas: cancelamento de pecados e refrigério. Cancelamento de pecados significa que o nome foi aceito no tribunal celestial. E lá em cima, nós podemos olhar com os olhos da fé que o rosto de Deus está alegre. Amém. Mas tem um outro evento.
Que uma coisa é cancelamento de pecados, a outra coisa é refrigério. Refrigério, naquilo que a irmã White definiu para nós, é chuva serôdia. E o semblante alegre do rei, irmãos, o rei, e aí veja bem, chuva serôdia é sinal de fartura, é sinal de colheita, é sinal de bênçãos. E aí, se existe uma outra coisa que Deus vai se alegrar e vai se manifestar aqui na terra, chama-se o derramamento do Espírito Santo. Cancelamento de pecados e refrigério. Essa linha de raciocínio ela acontece ao longo da Bíblia. 2 Crônicas 7:14 que diz lá: se o meu povo se humilhar, vamos falar de Jacó, se humilhar 7 vezes, se a glória nossa for para o pó da terra, se nós orarmos a Deus, tá? E aí o que vai acontecer? Sararei a terra. Antes disso, né? Se arrepender dos seus pecados. Arrepender dos seus pecados e se converter nos seus maus caminhos. Olha o revivamento e reforma aí, tá? Então os ouvirei de onde? Mas tem um de onde aí? Do céu. Do céu, santuário celestial. Perdoarei seus pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Como é que Deus sara a terra? Mandando chuva e afastando a praga dos gafanhotos. Esse é o contexto. Então, irmãos, estão tudo interligado assim, né? Então, o céu está esperando por esse momento, irmãos, né? O céu está esperando por esse momento. E aí vai se cumprir aquilo que está lá em Isaías 61, que em vez de espírito angustiado, Deus vai nos dar o quê? Vamos ler isso? Mas era a última, né? Tem mais. Tá? Vocês não. Tá? Isaías 61, tá? E aí vejam bem, e no verso 3. E pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Então veja bem, veste de louvor e veja bem, né? Espírito angustiado. Aqui termina a angústia de Jacó, irmãos. Aqui termina um pequeno tempo de angústia de Jacó, porque eles recebem o óleo de alegria. E aí não tem tristeza, não tem mais angústia no contexto, e aí vem o refrigério com a chuva serôdia. E se você ver no verso primeiro, vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o povo de Deus e sobre Cristo também. Okay. Então, entre sai o decreto dominical, aí tem um pequeno período de angústia de Jacó, aí recebe a chuva serôdia, aí sai e prega com o rosto iluminado. Sim. E depois que vem a grande angústia. Isto. Aí vai um batismo de sofrimento e de angústia, como nunca houve. Essa experiência é o pequeno tempo e o grande tempo. É o micro e o macro tempo que nós temos de angústia. Capítulo 10 e eventos finais falam sobre isso no começo. Então, irmãos, vamos chegar aqui ao final. O que Deus está esperando de nós aqui? Uma busca intensa de Deus. Luta de Jacó. Nós aprendemos a lutar com Deus em oração pelos nossos defeitos de caráter, a nossa incapacidade, e pedir a Deus fome e sede do Deus vivo. Senhor, me dá fome de Ti. Me ajude, Senhor, para que eu possa ter uma experiência que não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E quando a alma se rende, total, com a graça de Deus, irmãos, nós vamos vencer as nossas lutas e nós vamos receber o toque da graça de Deus. É um outro assunto, não vou entrar aqui agora. Tá? Tem um toque da graça de Deus especial aí, como Deus tocou na coxa de Jacó. Então, esse final de semana, vamos fazer isso aqui, uma busca. O que o Senhor vai falar no meu coração?
E nós vamos sair daqui nesse final de semana mentalizando o seguinte: eu preciso fazer parte de uma geração que busca a face do Deus de Jacó. Amém. Amém. Eu preciso ter uma experiência de vida, tá? Para entender aquilo que Jacó entendeu por experiência, não por teologia, que o rosto de Deus se alegra quando o coração quer se aproximar dele, em contrição de alma, em arrependimento, buscando uma pureza de vida e cada dia entregando mais a alma a Deus. Precisamos, irmãos, entender isto por experiência. Saiamos da superficialidade e avancemos nessa busca de Deus. Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí no final, a nossa experiência com Deus, como Jacó, vamos dizer, até onde o mortal pôde suportar, até onde Deus quis dar a visão para nós, via Deus face a face pela fé, e minha alma foi salva. Que Deus abençoe. Amém? Que Deus esteja com todos. Bondoso Pai, que o nosso coração possa se alegrar, Senhor, por um Deus misericordioso, por um Pai celestial, por alguém que está, Senhor, intercedendo por nós, mas que a nossa busca, Senhor, ela possa se acentuar e possa almejar que a experiência de Jacó, que é idealizada no Salmo 24, de uma geração que busca a face do Deus de Jacó, que nós possamos ser essa geração, Senhor. Uma geração, Senhor, que quer uma experiência genuína com os altos céus. Uma geração que quer ter fome e sede desse Deus. Pai, aprofunda em nós o arrependimento, Senhor. Dá um sentido para nós, Senhor, da nossa incapacidade. Não é, Senhor, aquilo que nós fazemos, aquilo que temos de bom, que o Senhor vai mover em misericórdia. Mas é por um coração quebrantado, Senhor. Por uma súplica de perdão. Por um desejo, Senhor, de que um genuíno arrependimento aconteça na nossa vida. Para que, Senhor, também a genuína reforma aconteça em nossa vida. Santifica-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. E nos dê uma persistência, Senhor, nesta busca desse Deus maravilhoso. Abençoe-nos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.